Acompanhe o apóstolo aí, você que está com a palavra. E se você não está, escuta o que Deus vai falar. Algumas Bíblias têm o nome do texto, o título da palavra. Está escrito assim, ó: a virtude e a riqueza de quem? De Jó. Diz assim a história: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a quem? E que desviava do quê? Do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, no total de 10 filhos. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Diga glória a Deus. Seus filhos ia às casas um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez. Mandava-lhe convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Diga glória a Deus. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os, o quê? Amaldiçoava. Não amaldiçoava, não? Então vamos lá, então acho que eu li errado. Vamos lá de novo, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os que? Santificava, abençoava. Levantava ele de quê? De madrugada e oferecia o quê? Holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra quem? Em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, sempre. Diga glória a Deus. Amém. Olha aqui para o apóstolo. Nós só vamos até aí na palavra. Não precisa mais você olhar para a Bíblia. Olha aqui para o apóstolo, para você poder entender e sair daqui entendendo. Diga glória a Deus. Amém? A palavra de Deus, ela diz aqui sobre a história de Jó. E Jó, ele tinha uma virtude. Ele tinha uma o quê? Uma virtude. E que virtude era essa? É aí que está. Você vê aqui na história que Jó, ele teve 10 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 10. 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz que Jó, os filhos dele, os homens, dava banquete, dava o quê? Vamos falar a nossa linguagem, fazia festa. Vamos trazer para você entender melhor. Todo final de semana era festa na casa de um ou na casa de outro. Diga glória a Deus. É o que dá para entender na Bíblia. Então todo final de semana, um dos filhos, a Bíblia não fala nome deles, mas um dos filhos pegava e dava um banquete. Hoje vai ser na minha casa. Chamava todos o quê? Os irmãos e as suas 3 irmãs. E a Bíblia diz que era sempre assim. E a Bíblia diz que eles davam festa, dava banquete, curtia. A Bíblia não relata a maneira que era curtido. A Bíblia também não relata que os filhos de Jó buscavam a Deus, porque tem gente que acha que a família de Jó era toda da igreja. A Bíblia não diz que eles buscavam. A única coisa que diz da Bíblia é que Jó, ele era temente a Deus, que desviava do mal. A Bíblia fala de
de Jó, não dos filhos dele. Prova disso, a Bíblia diz, que decorrente o turno de dias, ou seja, decorrente toda a semana tendo festa, banquete, a Bíblia diz que Jó pegava os filhos dele, diga glória a Deus, e ali os santificava. E o quê? E o quê? Santificava. Porque ele pensava no coração dele, na mente dele, dizia: eu não sei o que eles estão fazendo, eu não sei o que eles estão, se eles estão blasfemando ou pecando contra quem? Contra Deus. Jó, ele abençoava os filhos dele. Ou seja, eu vou traduzir para você entender na linguagem de hoje. Eu sei que muitas das vezes é mais fácil xingar, é ou não é? É mais fácil você brigar, é mais fácil você questionar algumas coisas. Eu sei que às vezes você olha para a cara do seu familiar, do seu filho, ou do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu familiar ali que não vai na igreja, e você vê eles ali cometendo até mesmo coisas erradas. É mais fácil você chegar em casa hoje, e ver seu filho drogado, ou até mesmo ali falando palavrões, ou até mesmo você mal chega, já tem uma briga em casa, já tem uma briga ali, ao qual você pensa assim: poxa, eu acabei de chegar da onde? Da igreja, essa briga. E é mais fácil você xingar, é mais fácil você brigar, é mais fácil você pegar o cabo de vassoura e quebrar na cabeça de todo mundo. Mamãe fazia isso em casa. Voava o cabo de vassoura para todo lado. Isso antes da minha mãe buscar Jesus. Mamãe quebrava a cabo de vassoura demais na gente. Então isso é mais fácil. E muitas das vezes é isso que o diabo, ele quer que a gente faça. Você acha que o diabo quer que você chegue em casa abençoando todo mundo? Você acha que o diabo quer que você santifique todo mundo quando chega em casa? Não, ele quer que você acabe de chegar da igreja e xingar todo mundo, porque xingar traz maldição. Foi o que a bispa acabou de falar aqui. Você atrai maldição para dentro de casa. É mais fácil você xingar. Por quê? Porque o diabo ele gosta disso. E o diabo ele não é bobo. Foi o que a bispa acabou de falar. Ele faz bater na gente o nervoso. Bater o quê? Quem já ficou nervoso? Ninguém, eu santo demais. Ei, quem aqui já ficou nervoso em casa, principalmente com os filhos, parentes, família? Quem já ficou? Fala eu. Todos nós. E o diabo faz a gente ficar o quê? Nervoso, porque o que ele coloca na nossa cabeça, xinga todo mundo. Ou não é assim? Fala aí, santo. Fala aí, santo. É ou não é assim? Tem santo demais na igreja. O diabo fala demais, igreja. O diabo ele assopra na cabeça de muita gente. Eu sou de Deus, claro que eu sou. Mas o diabo assopra ou não assopra? O diabo ele fala, xinga. Olha o jeito que tá. E o diabo ainda faz a gente ver. Olha a maneira que tá, você ora toda semana, você está na igreja orando por isso, toda semana você busca por isso, e olha o jeito que está, o diabo ainda fala, está cada vez pior. É ou não é assim? Parece que a sua oração nem faz efeito, você é boba, não tem nenhuma criança. É ou não é assim? É todo mundo adulto, cada um que sofra pela sua escolha. Quem já pensou assim? Nunca pensou assim? Não, eu já pensei assim. E ainda falava isso para minha mãe. Mãe, deixa para lá, mãe, isso aí, mãe.
Ninguém é criança não, cuida dos meus irmãos que é mais novo aí. Quebra na cabeça com esses marmanjos aí. Porque isso é o que vem na cabeça da gente. Eu era criança, mas eu lembro do que eu falava. Porque eu e minha mãe chegava da igreja, chegava em casa, tinha um irmão cheirado cola. Quem lembra da cola? Quem lembra da cola? Um dos meus irmãos mais velhos, ele cheirava essa praga. Doidão. Pegava aquele saquinho e ficava. Quem lembra disso? Os mais velhos sabem disso. Eu e minha mãe chegava domingo de manhã em casa, era a mesma coisa, o outro com a cara cheia de maconha, o outro bêbado. Algumas das vezes, antes da minha mãe aprender, ela chegava brigando, xingando todo mundo. Um belo dia ela ouviu uma pregação de um pastor da época, e ela falou assim: a partir de hoje, eu não xingo mais os meus filhos. E realmente minha mãe fez isso. Ela chegava em casa, meus irmãos ainda drogado, doido, sabe o que ela fazia? Ela abraçava os meus irmãos drogados. E ainda falava assim: eu te abençoo, filho. Ei, mãe, bebeu hoje, mãe? Voltou a beber de novo? Ainda zoava com a minha mãe. Minha mãe, sim, eu bebi. Mas foi lá na igreja. Eu estou cheia do Espírito Santo. Então o diabo, pessoal, o que ele quer é que você venha maldiçoar ou trazer maldição para a tua casa, para a tua família. Eu sei que em casa, nesse momento, hoje, não é propício. Às vezes em casa, tem lá um drogado, tem lá um perturbado, tem lá um cachaceiro, tem lá um homossexual. Às vezes em casa, você chega e você fala: como que eu vou abençoar isso? Abençoa. Santifica. Jó, ele pegava os filhos dele e santificava. E o quê? Abençoava eles. A Bíblia não fala que ele estava cheio de cachaça, mas eu imagino isso depois de banquete, ainda mais naquela época. Você não imagina não? Lê a Bíblia para você ver, ainda mais que era liberado. Imagina, os filhos de Jó doidão. Você já imaginou? Não imaginou não? Você não imagina isso? A Bíblia diz só um que era santo, era Jó. Eu imagino Jó, depois do banquete, chamando os filhos dele lá, doidão. E chegava: vem cá, filhos, agora eu quero abençoar vocês. Chegava lá e santificava, e abençoava. Só que a Bíblia diz que Jó não só fazia isso. Depois dele abençoar os filhos, ele levantava de quê? De quê? De quê? De madrugada. No meio da noite. E orava pelos filhos e ainda oferecia holocausto e oferta pela vida de cada um deles. E a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente. Sempre ele fazia. Sempre ele fazia. Ah, hoje eu faço, depois eu não faço. Hoje eu faço, amanhã eu xingo. Hoje eu faço e amanhã eu jogo maldição. A Bíblia diz que ele fazia sempre. Sempre ele fazia. Você tem que entender uma coisa. Já que Deus trouxe você primeiro para a igreja, já que Deus ele trouxe você, a responsabilidade é sua. Você não pode deixar a sua família fracassar. Você não pode deixar a sua família fracassar. A Bíblia diz que Jó,
buscava Deus, igual você, mulher, igual você, homem que está aqui hoje. Você não pode aceitar e nem deixar a sua família fracassar. Apóstolo, lá em casa está ruim, lá em casa está difícil, e você vai engolir isso? Você vai deixar o diabo acabar com a tua família? Você vai deixar o diabo acabar com os teus filhos? Você vai deixar o diabo acabar com a tua família? Eu vou falar algo aqui que muita gente não gosta, mas eu vou dizer, eu não me importo se você gosta ou não, isso é um problema seu, mas eu vou falar. Sabe como é que está no dia de hoje? Sabe como é que está no tempo ao qual vivemos? O diabo está trabalhando incansavelmente para destruir o quê? Como é o nome? Para destruir família. Está trabalhando incansavelmente. Eu vou um pouquinho mais longe. Nesse mundo ao qual você vive, eu vou dizer sobre o nosso país, o nosso Brasil. Olha como é que está o nosso Brasil em questão de família. Olha para você ver, olha os governantes para você ver. Eles estão fazendo leis para mexer com o quê? Com a família. Olha aqui para o apóstolo para você entender. Porque o dia que você fizer ao contrário disso, você está ajudando a desgraçar com a sua família. Já que a gente está aqui para ensinar. Tem gente que pensa que o pastor, o apóstolo, o bispo, só está aqui para falar da palavra de Deus. Tudo envolve a palavra de Deus, tudo envolve. Mas tem coisas, se a gente não falar aqui, lá fora vai falar diferente, e você vai aprender diferente. Então é melhor você ouvir aqui de alguém que está pregando a palavra, do que você ouvir de alguém que não prega a palavra. E não vem com aquela conversa não, não pode misturar as coisas, política e igreja, não pode misturar, por isso que a sua família está indo para o buraco. Por isso que a tua família está indo para o buraco. Olha a situação do Brasil, veja o que estão fazendo. Veja que esses governantes, eu falo esses governantes, mas eu vou falar o português claro. Veja o que a desgraça da esquerda está fazendo, seus bandos de cego. Veja o que a desgraça da esquerda está fazendo. Você está deixando o diabo acabar com a tua família, e culpa é sua. A culpa é sua, porque você é crente, você busca Deus e ainda vai voltar na desgraça da esquerda. Não tem nada a ver, cada um vota em quem quiser, claro, você vota em quem quiser, mas você vai pegar a ideologia lá da esquerda, você vai ver no site deles está escrito lá o que eles querem. Aí você é crente, que se diz de Deus, eu voto lá na esquerda. Aí você vai ver como é que é a ideologia dos caras. Aí você vai ver, favor do aborto, vai liberar a maconha. Aí é a favor de casamento gay, é a favor não sei do que, é a favor não sei do que. E só mexendo com o quê? Com a sua família. Com a sua família. Estão plantando na cabeça das crianças, do jovem, que é normal, você escolhe ser. Você escolhe o quê? Você escolhe ser. Ou seja, olha o que está acontecendo no país que você vive.
O diabo está trabalhando incansavelmente para acabar com a tua família. E você está aí, como diz lá fora, vendo o navio, você está aí panguando. Não, apóstolo, é assim mesmo, é o mundo que a gente vive, a tecnologia está avançada. E você deixando o diabo acabar com a tua família, e concordando com isso, e o que é pior, ainda volta nessa desgraça. Ainda vota nisso. Aí depois não quer que a família seja tocada. Como que não vai ser tocado? Você ajudou, você foi, como é que se diz, convivente, porque você votou no fulaninho que é a favor de acabar com família. Você quer ver? Tudo que é para destruir a família, vê lá. Os projetos de lei, quem é que fez? Quem é que fez? Quem é que fez? Fala aí, fala alguém, quem é que fez os projetos de leis que é para tocar na família, destruir com a família? Quem é que fez? Quem é que fez? A esquerda. Você não vê um de direita fazer alguma coisa que é para destruir a família. Ao contrário, são patriotas, são família, são pessoas boas, que só quer o bem para o seu país. Agora o outro lado quer o bem, só jogando um mel na boca dos outros. Nós vamos fazer. Vai fazer, você espera sentado, porque que de pé cansa. Você vê que é só narrativa, não cumpre nada, só mentira, só mentira. Quem está entendendo? Apóstolo, eu não gostei do que o senhor falou, o problema é seu. Você gosta se você quiser, mas o grande dia vai chegar. E Deus vai fazer questão de mostrar esse dia desse culto aqui para você. Eu quero que Deus salve a tua família. Eu quero que Deus proteja a tua família. Mas o problema é que vocês ficam com aquela cabecinha antiga. Aquela cabecinha antiga que falavam, não pode misturar as coisas. Pode sim. Não, eu dependo de Deus, eu também dependo. Mas diretamente você não é atingido, mas indiretamente é todo mundo num bolo. Você quer ver? Deixa o país cair na miséria para ver se você não está envolvido. Deixa a economia cair, está caindo cada dia mais, né? Para ver se você não é atingido, para ver se você vai ter o seu emprego, para ver se o seu patrão vai continuar pagando salário para você. Aprenda, igreja. Eu fiquei muito tempo calado por causa desse negócio de política. Mas a gente vai vendo as coisas, ainda mais agora a gente vai vendo as coisas, poxa, tem que falar para o povo. Ou o povo se finge de cego, se finge de surdo, não é possível, um negócio desse tem que falar. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer destruir com a tua família. Ele quer acabar com a tua casa. Seu filho não tinha a cabeça que tem hoje, porque na escola ele ouviu que é normal. Hoje teu filho está virando algumas coisas aí. Tem coisas na cabeça deles que ele está achando normal. E não é normal não. O diabo e alguns governantes querem que a gente acata isso e fala, não, é assim mesmo, tem que aceitar. O diabo está levando minha família para o inferno, tem que aceitar. Você vai aceitar o diabo acabar com a tua família? Você vai aceitar o diabo acabar com a tua casa? Você vai? Então aprenda uma coisa, igreja. Você tem que aprender. Porque senão, tem coisas que
Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele nunca. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas que nós tem que fazer. Claro, aquilo que não dá para nós fazer, quem é que faz? É Deus. O que Deus quer que a gente entenda é que você não pode deixar sua família fracassar. E quando eu falo família, família de casa. Estou falando família de casa, não estou falando parente não. Parente já tem outros responsáveis por isso. Eu estou falando da sua família de casa. Porque a família de casa é aquilo que mais toca. Você vê que toda vez que Deus fala de família, Deus fala família, o que é família? Família, Ele fala esposa, marido e filhos. Luta pela tua família, luta pela tua casa, faz igual Jó. Jó era um cara que buscava Deus, mas mesmo assim orava pelos filhos, oferecia oferta, holocausto, levantada de madrugada e todo dia chegava em casa, ou depois da festa, ele fazia o quê? Ele abençoava, ele santificava. Pessoal, já tem um diabo para tentar destruir. Você chega em casa e ainda quer amaldiçoar? Já tem um diabo que já está tocando, e você ainda chega em casa, quer xingar. Chega em casa, deve santificar. Não, você amaldiçoa. Claro que às vezes a vontade é essa, mas faz ao contrário. Santifica a tua família. Pega aquele filho problemático, dá um abraço nele. Você quer quebrar o diabo no meio? Quando ele estiver xingando, quando ele estiver falando besteira, ou quando você vê alguma coisa errada, dá um abraço nele e fala assim: a mãe te ama, o pai te ama, o seu irmão te ama. Diga glória a Deus. Você quebra o diabo no meio, porque o diabo que queria que você amaldiçoasse, obrigasse, você fez ao contrário. Você abençoou e ainda disse: eu te amo. Quem está entendendo? Desculpe a sinceridade demais, mas tem coisas que estão engasgado já há muito tempo. Se a gente não fala, você aprende diferente lá fora. Só mais uma coisinha. Esse ano é o ano de eleições para prefeitura e vereadores da sua cidade onde você mora. Faz uma coisa, tira os podres de lá de dentro. Tira aqueles antigos que só faz bosta lá. Tem uns antigos aí, principalmente aqui na cidade de Osasco. Tira aquelas porcarias de lá. Tira. Porque não faz nada pela cidade, ao contrário. Só mete a mão. Quem está entendendo? E coloca pessoas boas lá. Principalmente aqueles que são de direita, que faz a coisa certa. Quem está entendendo? Claro, você vota em quem você quiser. Quem está entendendo? Primeiro que eu não estou falando o nome de ninguém aqui. Amém? Mas está aí, ano de eleição. Não, um voto não vai fazer diferença. Imagine todo mundo pensando assim: não vai fazer diferença não? Vai sim, seu voto tem diferença sim. Quem está entendendo? Vota e vota com alegria, com prazer. E outra, puxa a capivara do seu candidato. Quem é o cara? Já que é antigo, puxa a capivara dele. Tem uns que não adianta nem puxar muito, né? É grande a capivara. Quem está entendendo? Mas puxa lá, lê um pouquinho, estuda um pouquinho, poxa. Não, eu achar esse papel aqui, vou votar. Tá bom esse daqui. Tem gente que faz isso, eu já vi gente fazer isso. Eu indo votar, a pessoa pega o papel: eu vou votar nesse aqui mesmo. Tá bom. Chega lá, o cara é um safado. Chega lá, o cara é a favor de destruir a família. Você tem que saber escolher. Já estuda os caras, é de agora. Escolha seu candidato, escolha bem. Quem está entendendo?
e faça a sua parte como cidadão brasileiro. Quem ama o seu país? Quem ama seu país? Você ama o seu país? Então você ama a sua família. Quem ama a sua família? Então quem ama o Brasil ama a família. Amém? Já que você ama, faça direito. Diga glória a Deus. Amém? Aqui eu já vou encerrar. O que Deus quer que você faça? Proteja a tua família. Cuida da sua família. Não aceita o diabo tocar na tua família. Não aceita ninguém tocar na tua família. Cuida da tua família, porque você vai viver dias muito difíceis. Cuida, porque se todos tiver cuidado, a família vai se tornar mais forte. E se tiver forte, vocês vão aguentar. Mas cuida agora da família. A Bíblia diz que Jó fazia isso. Eu vou dar outra referência. Deus destruiu a humanidade todinha na época de Noé. Destruiu ou não? Destruiu ou não? Não sobrou ninguém. É ou não é? Sobrou ou não? Sobrou sim. Você não leu a Bíblia. Sobrou. Na época de Noé, Noé salvou ele e salvou quem? Família, filhos e nora. Você também tem que salvar a tua família. Esse mundo vai pegar fogo. Salva a tua família. Não perca a tua família. Salva a tua família. Diga glória a Deus. Amém? Vou dar outra referência para você. Para você ficar consciente. Na época de Jesus, a gente tem várias referências de pessoas que foram buscar pela família. A mulher cananeia, a filha estava em casa, sofrendo, à beira da morte. Estava ou não estava? Ela era uma estrangeira, e ela foi atrás de um estrangeiro. Só que esse estrangeiro era Jesus, diga glória a Deus. Ela chegou até Jesus, desculpe eu falar, Jesus humilhou ela, humilhou ou não humilhou? Está escrito, Jesus humilhou ela. Jesus chamou ela de quê? De cachorra. Está escrito na Bíblia. Mas mesmo assim a mulher queria levar a vitória para onde? Para casa, para a família, para a filha dela. Ela queria salvar a filha dela. Ela ali mesmo, ela se humilhou e falou assim: não, minha filha eu vou salvar. Eu sei que eu sou estrangeiro, mas minha filha eu vou salvar. Jesus falou: não é bom tirar dos filhos para dar para os cachorros. Ela falou: sim, Senhor, mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa dos seus dono. Jesus falou: meu Deus do céu, que fé é essa? Vai, mulher, vai em paz, porque a tua filha já foi salva. Diga glória a Deus. A mesma coisa foi o centurião, o criado do centurião. Não tinha filhos, mas ele tinha um servo. Tinha um criado que era como se fosse o quê? Filho, e morava na casa dele. Esse centurião foi até Jesus. Chegando em Jesus e falou: mestre, o meu rapaz, o meu criado está lá em casa. Está sofrendo horrivelmente. Jesus falou: eu vou lá curá-lo. Diga glória a Deus. O centurião ainda foi muito mais além. Surpreendeu Jesus, Jesus ficou admirado. O centurião pega e vira para Jesus e fala assim: o centurião vira para Jesus e fala assim: Senhor, não precisa você ir lá em casa não. Não sou digno que você entre na minha casa. Mas me manda uma palavra e o meu rapaz viverá. Jesus se espantou e falou assim: meu Deus, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aí Jesus ainda disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente. E ele fala: vai tomar lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E a Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala assim: vai, rapaz, pode ir, o teu rapaz já está curado. Aí a Bíblia diz
que Jairo chega também, vai atrás de Jesus, vai atrás de quem? A Bíblia diz que a filha dele já tinha morrido. A filha dele o quê? Quando ele saiu de casa, ela ainda estava respirando. Mas, quando a pessoa quer lutar pela família, é diferente. Palavra de derrota não vai parar você. Quantos já falaram para você, não faz mais não. Não liga não, já era, esse daí vai morrer assim. Quem já recebeu palavra de derrota assim? Ixi, a minha mãe recebeu um monte. Os vizinhos, parentes, falavam, Lourdes, seus filhos, larga a mão disso, vai morrer tudo na droga. Vai ser, seus filhos nasceu para ser bandido. Jairo recebeu a mesma notícia. Lá vem um dos servos dele. Ô Jairo, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha já morreu, já era. Quem já recebeu essas palavras mais ou menos assim? Já era, acabou, não tem jeito, vai morrer assim, drogado, no homossexualismo, vai morrer desse jeito. Não vai. Porque quem dá a última palavra? Quem é a igreja? É Deus. Jesus vira para Jairo e fala, Jairo, não liga não, crê somente e ela viverá. E é o que Deus está dizendo hoje aqui nessa noite. Acredita, creia, Deus vai salvar a tua família e ainda vai trazer aqui. Quem crê nessa palavra? Você crê? Coloca isso no teu coração. Eu dei essas referências para você aqui, porque você precisa continuar lutando pela tua família. Luta pela tua família. Não deixa a tua família fracassar. Não, igreja. Não. Porque o que a gente mais recebe aqui em cima desse altar é história de família. É um que pede para orar pelo filho, pela filha, pelo marido, pela esposa. É que meu filho isso, minha filha isso, meu marido isso, minha esposa isso. O que mais a gente ouve aqui em cima, pessoal, desse altar é sobre família. E que o diabo mais quer é destruir família, porque ele não tem família. E o que ele mais quer é destruir isso que você tem, que é a sua família. E o diabo, ele não quer levar só você para o inferno, ele quer levar a tua família também. Ele quer que você venha herdar o que ele herdou, o inferno. Ele quer que a sua família venha herdar o que ele herdou. O que, igreja? Fala inferno. Você vai deixar sua família ir para o inferno? Vai deixar sua família ir para o inferno? Não deixa não. Não aceita. Bate o pé. Não aceita. Faz igual a Lourdes, minha mãe. Não aceita. Faz igual a minha mãe. Chega em cima do altar e coloca a sua família no altar de Deus. Minha mãe pegou a foto de todo mundo na época, colocou a foto de todo mundo em cima do altar e falou, Deus, está aqui os meus filhos, tudo em cima do teu altar. Tudo em cima do teu altar. Aí eu te pergunto, onde estão os filhos da Lourdes? Tudo drogado, amém? Tudo maconheiro. Ladrão, bandido. Cadê os filhos da Lourdes? Um é pastor, o outro é bispo, outro é apóstolo, pastora. O diabo caiu do cavalo. Porque um belo dia minha mãe não aceitou perder a família. Hoje todos estão na igreja, vão para a igreja, amém. Minha mãe ensinou o caminho, diga glória a Deus. Todo mundo se casou, tem a sua família, amém. Até o mais novo já tem a sua família. Quem está entendendo? Mas minha mãe não aceitou perder, amém. E não é porque a minha família, não é porque a família da minha mãe, que somos nós, está no altar, que ela parou de orar. Pergunta se ela parou de orar. Pergunta.
Pergunta. Hã? Toda vez quando ela me ligava, ela falava assim: filho, estou orando por você. Ô mãe, eu preciso muito. E você sabe que mãe sabe como é que é esse negócio de mãe. Mãe sente, né? Não adianta esconder. Tá bem, filho? Tá bem. Eu falo sempre que estou bem. Eu posso me estar daquele jeito, mas falo: mãe, estou bem, mãe. Não, filho, mas estou orando por você. Então, continua orando, porque oração é sempre bem-vinda. Ainda mais de mãe, né? Quem está entendendo? Então, continua perseverando, pessoal. Não deixe a sua família fracassar. E isso depende de você. Para de ficar fazendo coisas para acabar com a tua família. Para acabar com teus filhos, teu marido, teu casamento, tua esposa. Quem está entendendo? Amém? Luta pela sua família. Luta pela sua casa. Fica de pé, igreja. Não vá para o banheiro não, já vou encerrar para você ir embora.